Olha, Vina, a fase que nós estamos vivendo hoje, politicamente, a conjuntura é desfavorável, né? Estamos na defensiva, com certeza. Mas o pior do que estar na defensiva é não ter militância preparada para reagir. Eu vou colocar aqui o caráter da burguesia brasileira para que a gente possa fazer uma reflexão se ainda alguns ainda têm esperança, uma esperança ingênua, inocente, em uma conciliação com a burguesia. Então, vou dar aqui rapidamente algumas declarações da elite que controla esse país para que a gente tenha ideia do caráter da burguesia brasileira. Em 2014, o senhor Benjamin Steinbutt, ex-presidente da Fiesp, deu uma declaração para o portal UOL, Folha de São Paulo, onde ele defendia que se acabasse a pausa para o almoço, ele estava defendendo o fim do horário de almoço dos trabalhadores. E ele disse que nos Estados Unidos o operário manejava a máquina com uma mão e comia com a outra, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, se você vai hoje numa empresa nos Estados Unidos, aqui a gente tem 1 hora de almoço. Normalmente, não precisa de 1 hora do almoço, porque o cara não almoça em 1 hora. Você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando com a mão esquerda e comendo sanduíche com a mão esquerda e operando a máquina com a direita. Ou seja, o trabalhador, na visão dessa gente, não deve ter tempo nem para almoçar. Esse ano, aquele oligarca financeiro chamado Guilherme Benchimol, se não me engano, dono da XP em sociedade com o Banco Itaú, vocês sabem o que ele disse? Que a epidemia do coronavírus já estava sendo bem controlada. Sabem por quê? Porque o pico nas classes médias altas já havia passado. Esse é o pensamento desses canalhas. Esse ano, num editorial recente, desse mês de maio, agora da Globo, o jornal Globo, clamava para que não se fizesse uma revisão na tributação, que não se taxasse as grandes fortunas dos barões brasileiros. Exigia que não houvesse uma reforma tributária. No mesmo editorial, a cara de pau deles exigia, vocês sabem o quê? A redução salarial de funcionários públicos. O senhor Paulo Guedes chamou os funcionários públicos de parasitas. O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Vocês imaginem um bombeiro, um professor, um médico, um bancário, qualquer funcionário público, um enfermeiro, escutando isso do maior parasita, fraudador, bandido do Brasil, que se chama Paulo Guedes. Esse é o caráter da classe dominante e da burguesia brasileira, que, infelizmente, alguns desgraçados ainda querem fazer algum tipo de conciliação com esses infelizes que querem destruir qualquer resquício do legado getulista e trabalhista no Brasil. Esses infelizes querem destruir o tecido social, o que sobrou do tecido social brasileiro. Qualquer resquício de possibilidade de aposentadoria, inclusive. E alguns desgraçados andam por aí fazendo o papel de bobo da corte, pregando conciliação com esses infelizes, com Rodrigo Maia ou com qualquer outro tipo de escroque liberal que anda por aí na Câmara e no Senado. Eu acho, Vina Guerreiro, que os que se dizem trabalhistas, a primeira coisa que eles deviam fazer é ler esse livro aqui, ó, As Veias Abertas da América Latina, para que possam entender que aos países periféricos não é permitido o desenvolvimento em conciliação com uma elite retrógrada e infecunda. E se alguém achar que eu estou com um discurso radical, então eu sugiro que leia esse livro aqui do professor Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, para entender o atraso
das elites mesquinhas brasileiras. E se alguém continuar achando que o discurso é radical, que leiam as palavras do ex-governador Leonel Brizola. Compreende? Ou então, as raízes do subdesenvolvimento do economista Celso Furtado. E, por fim, leiam da própria classe dominante dos Estados Unidos da América, o senhor economista Joseph Stiglitz, que diz aqui todos os malefícios da globalização, antes de fazer qualquer aliança com qualquer porco liberal e infeliz da burguesia brasileira. O que nós temos aqui, isso sim, é uma classe dirigente ordinária. Esta é a grande verdade. Desculpe o termo duro, mas essa é a grande verdade. Elites e classes dirigentes no setor público e no setor privado, que precisam reexaminar a sua conduta, querem manter o povo brasileiro miserável, atrasado, ignorante, doente, pobre, para poder ter um trabalho vil e com isso manter os seus privilégios. Uma nação em que a classe dominante é de filhos ou descendentes de senhores de escravos, leva na alma o pendor, o calejamento do senhor de escravos. Quem é o senhor de escravos? É aquele que compra um homem e o negócio dele é tirar com o chicote desse homem a renda que esse homem pode dar nos 7 anos que ele vivia. Enquanto o escravo está condenado a lutar por sua liberdade e para o quilombo, o senhor de escravo, ao contrário, está condicionado a usar o escravo como um carvão que se queima para a produção, para ter mais lucro. Não há mais nenhuma possibilidade de conciliação com a classe dominante. Eles não vão retroceder mais nenhum centímetro. Não estão mais dispostos a distribuir nenhuma migalha. Vina Guerreiro, acabou qualquer possibilidade de conciliação. Isso é que nós devemos entender. Se alguém achar que eu sou radical, que leia aqui os livros do professor Darcy Ribeiro, a palavra de Leonel Brizola e o Eduardo Galeano, para que possam entender as veias abertas do Brasil e da América Latina. Conciliação com liberal foi o que fez o PT durante 13 anos e que agora os pedetistas estão aí criticando, mas ficam aí batendo palma para Rodrigo Maia, para Felipe Neto, Tabata Amaral e qualquer filho da puta que apareça